Saludos amigos del canal Yo Soy Humano Luz. Nos complace darles la bienvenida a este nuevo video de Rodrigo Romo. En esta oportunidad toca el tema sobre protocolos de Orden Amaryllis y otros temas. Es un video en portugués. Rodrigo Romo nos informa sobre los fundamentos de la sanación cuántica estelar en sintonía con el egregore del sagrado femenino. El objetivo es potenciar la conexión con esta egregore en el desarrollo terapéutico y de ascensión, asistiendo en los procesos de limpieza y ajuste neuronal de las frecuencias ancestrales que portan las antiguas sacerdotisas y brujas, con el propósito de rescatar a estas entidades que han quedado atrapadas en las diferentes líneas de tiempo por abuso y sufrimiento. También nos habla de la creación de hologramas de captura creados por los draconianos para atrapar a las personas que juegan videos o conocidos como videogamers, drenando su energía vital permanentemente día y noche. Y por supuesto nos explica cómo elevar nuestra frecuencia para poder realizar nuestro autorrescate con la práctica del recto pensar, recto vivir, recto actuar y armonía y equilibrio en nuestro día a día. Recuerden mantener una intención y decisión de dar su salto cuántico siempre. Este live es en portugués. Pongan atención y podrán entender cada vez más de acuerdo a su práctica, o en todo caso, para los que puedan verlo desde su monitor o PC, poner la opción de subtítulos en el video en la opción en español. Dejemos a Rodrigo Romo que nos hable en portugués de este tema. Recuerden darle like al video en este momento y compartirlo para una mayor difusión. Si tienen un aporte, una consulta, lo dejan en la caja de comentarios, lo leeremos y trataremos de responder. Su apoyo nos impulsa a seguir compartiendo contenido de calidad. Si desean seguir explorando este fascinante universo de conocimiento, los invitamos a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Atentamente, Yo Soy Humano Luz. Comenzamos. Em português da Ordem Amaryllis, tá, gente? Então, hoje, quando que isso vai ser liberado, vai estar no ar na plataforma, tá? Esses protocolos são de preferência para os alunos da Rometria, justamente para a questão das abduções nas mulheres, sagrado feminino. A quantidade de relatos que eu estou tendo de mulheres relatando angústia, sofrimento, mal-estar ao acordar, decorrente das abduções, é significativa, tá? Então, e outras pessoas têm sonhado com coisas bem pesadas. Então, vem de encontro, tá? Eu gravei hoje, agora, questão de 2 horas atrás, que eu estava o dia inteiro na correria, e vou já transmitir isso para a minha base, né, de dados lá para fazer a edição, tá? Isso era uma das questões. E por conta disso, o que aconteceu? Eu tenho esse final de semana um curso em São Paulo. No decorrer do curso vai ser feito um trabalho especificamente com quem estiver presente sobre a questão dos contratos de abdução pela linha do Yanko Hanin, Starhog e os Tronados. Então vai ser um curso normal, com um diferencial energético dos Tronados. Eu vou fazer um ancoramento dos Tronados no decorrer dos 2 dias de trabalho, para a gente começar a mexer nos contratos de abdução residual que muitas pessoas carregam na linha do tempo. Então, não tem muita novidade, tá? Isso já foi gravado, então é basicamente para vocês terem essa noção do que foi feito aí. Os protocolos vão usar alguns merkabas do Voro, o Yavit e outros merkabas nossos aí, então basicamente para aluno da Rometria, infelizmente com a do ancoramento. Quem não é aluno vai ficar vendo navios porque não vai entender como montar essa estrutura, tá?
En español, ya que huevean tanto, estoy informando que hice los protocolos de la Orden Amarili, los grabé hoy, los monté el día 14, los grabé hoy, para la plataforma. Pero los protocolos básicamente son para alumnos de la rometría. Entonces, para quien es alumno de rometría, sabe portugués, ¿entiende? Que es una obligatoriedad, porque la mayor parte de mis libros no están traducidos. Yo tengo traducido para castellano, creo que no, 10, 12 o 14 libros de los casi 60 que tengo. ¿Ya? Entonces, ese es un problemita. Entonces la gente tiene que aprender brasileño, sí o sí o sí, porque yo no voy a traducir toda esa cantidad de libros porque la gente quiere. ¿Ya? Entonces, los alumnos que ya me conocen, que van a los cursos, saben muy bien de mi postura. Y otro que comento, que el brasileño es más fácil que el portugués de Portugal. ¿Ya? Y otra situación que tengo que dejar bien claro. Cuando yo hablo en castellano, los brasileños no reclaman. Cuando hablo en portugués, ustedes con su madre reclaman. ¿Ya? Entonces eso ya los descalifica totalmente a nivel de operación rescate. Si no tienen respeto por el idioma de Brasil, están cagados. ¿Ya? Los brasileños y los portugueses, cuando doy curso en castellano, que lo hago en Portugal muchas veces y lo he hecho aquí en Brasil, no reclaman en ningún momento porque estoy dando un curso en castellano. Pero cuando hago lo inverso, la gente reclama. Por lo tanto, eso demuestra que no tienen... Já entenderam, não? Bom, então, voltando ao português, tá? Basicamente, o que está acontecendo? Essa noite eu estive em várias contendas dimensionais, tá? Estive em evacuações em uma guerra nuclear no umbral, no astral, que é um holodeck, mas tive que ir para o holodeck porque haviam centenas de pessoas em sofrimento pós-holocausto nuclear. Só que aquilo é fake, aquilo é um holograma. Só que a pessoa vivenciou o holograma na íntegra. Então eu fui lá com uma equipe junto com o Shonto e o Iaberi. Então o que a gente fazia? Chegava naquelas pessoas, acessava a rede neural deles e mostrava que ele estava dentro de um holodeck. Aí o cara ficava perdido, falei, mas como assim? Isso aqui é um holograma. E aí quando ele parava para pensar, era o momento que ele quebrava o holograma na rede neural e a gente conseguia tirar o cara de lá. Então a gente tinha que mostrar um eletrochoque neurológico, tá? A quebra da programação. Então assim, por exemplo, tu tá vendo um filme, certo? No cinema ou em casa, uma Netflix da vida, e daqui a pouco acaba a luz. Pô, mas, sabe? Tu fala, caralho, né? É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que dar uma quebra na estrutura da rotina neurológica dentro do umbral, nos holodecks, para conseguir retirar aquelas pessoas de lá. Pô, passei horas, não sei nessa linha de tempo que é diferente, mas lá passei, acho que horas ou dias inteiros fazendo esse tipo de evacuação com Shonto e Iaberi, uma equipe muito grande. Então estou comentando isso porque o que eu tenho reparado é que muitos de nós estamos entrando em holodecks, ou seja, sistema de simuladores dentro do simulador umbralino de sofrimento, de abdução, de guerra, de fome, miséria, etc, etc. Justamente para baixar mais nosso padrão vibracional. É importante que a gente entenda isso, gente. A concentração de hologramas está acima, talvez não é que esteja acima do padrão, talvez nós estejamos percebendo agora mais do que antes, certo? Eu acredito que possa ser isso, não que tenha aumentado. A gente está percebendo, no caso eu estou dando uma atenção maior a isso agora, porque me foi chamada a atenção para essa questão dos hologramas. Antes não dava tanta bola, né? Porque eu estou sempre nas meus corre-corre nas minhas coisas, tal, né? E como eu estou mais focado a frota estelar e as questões no front lá, tal, Saturno dos rolos aí que a gente está no anel de Ortis agora, eu comecei os últimos 2 meses a focar mais na questão terra, por causa da agenda 2025, os pepinos estão acontecendo aqui. E a gota d'água foi o ataque a Israel, aquela coisa toda, tá? Então,
é um conjunto de situações, um conjunto de energias que eu estou tratando nesses protocolos, que é a complementação dos vídeos que eu já fiz e da live, né? Então vocês vão ter que pegar o pacote inteiro dos vídeos anteriores aos protocolos, que foi feito lá na placa, a live que eu fiz na sequência, e os protocolos, um pacote de informações, que é um conjunto, para vocês desenvolverem essas práticas internas e o trabalho de desenvolvimento, o trabalho de transmutação, o trabalho de limpeza com a gente, tá? Então isso é fundamental para que a gente consiga se sobressair esses hologramas. O que eu percebi nesses hologramas, que as pessoas que estavam presas lá, a maior parte está vinculada à rede normal, assiste o Plim Plim, assiste televisão aberta, viciado em TV, vídeo, etc. E eu encontrei um vale dos suicidas, um vale umbralino só de dependente de videogame, mas só videogame. Eu sabia que existia, mas eu nunca tinha entrado, porque é uma coisa que eu não gosto de videogame, jogos, eu nunca gostei. E dessa vez alguém pediu para eu ir lá. Não sei quem pediu, não sei se foi Iberim, alguém. Falou, Rodrigo, vai em tal coordenada que a gente precisa da tua ajuda ali, né, para desativar softwares do Chopatz. Como eu tenho um histórico com o Chopatz longo, do ponto de vista da Grande Guerra de Andrômeda, etc., solicitaram para que eu pudesse desativar alguns equipamentos e instrumentos de dogmatização neural na frequência de videogames, etc, etc. Então, eu lembrei disso hoje também, e foi feito um trabalho muito forte. E tem uma equipe muito grande, que inclusive, se não me engano, encontrei o Akira ali, junto com o Starhog, o Ian Kohanim, Maria das Estrelas, e a presença muito intensa da Ordem Amaryllis, tá? Então, o trabalho da Ordem Amaryllis tem se intensificado de uma forma brutal, tá? E a presença das meninas lá, Padilha, Dama da Noite, Sete Saias, Rosa Caveira, Mulambo, tá muito forte. E o que me chamou a atenção foi um trabalho em parceria dos caveiros, e todos os caveiros em conjunto, ajudando nessa evacuação dessas frequências holodeck. Então o que acontece? Como aquilo é um simulador, tá? Aquelas pessoas estão dentro de uma simulação induzida e estão fornecendo ectoplasma. Então, para tirar elas de lá, tem que feito um choque, como eu falei, acabar a energia. Então, eles estão fazendo efetivamente, olha o que eu vou falar. O que está sendo feito é um reset dos simuladores, cortando energia dos simuladores para forçar na marra o despertar desse pessoal. E daí eles estão sendo encaminhados para os hospitais extrafísicos, Aruanda, Xambala, Iroko, Ordem Santa Esmeralda, o Templo 144, ou seja, os hospitais estão arrebatados de pessoas removidas e evacuadas dos simuladores quânticos essa semana, tá? Tanto que a linha do Bezerra de Menezes está até aqui, até o último fio de cabelo, lotada de trabalho de tratamento psicológico, tratamento energético, de tratamento médico, clínico, hormonal dos corpos astrais em estado lastimável por causa dos efeitos de vampirização. E bati de frente com os talsetianos. Essa noite eu tive que ensinar o caminho de casa para um monte de entidade junto com Ian Kohanim. Ian Kohanim não é de brincar, né? Ele é faca na bota, como a gente diz no Rio Grande do Sul, né? Juntou Ian Kohanim, Starhog. Para quem não sabe, Ian Kohanim é o diretor do trono do Marabô. E Starhog é o diretor do trono do Tranca-Ruas. Quando junta esses dois, sai de perto. Os caras sentaram o cacete. Foi muito interessante de ver eles interagindo com toda a hierarquia do Chopatz, assim, não teve acordo, tá? Então os trabalhos estão fortes, e por isso que eu fiz esse comentário, que nesse curso do Orixá Reiki agora no final de semana, os reciclantes, aí, quem quiser, o Edson, entre em contato com o Edson, que o Edson vai fazer uma promoção, não sei o que ele vai fazer ali e tal, para esse pessoal que quiser, para poder fazer parte dessa egrégora aí que vai ser feita, realinhamento energético, alguma coisa nesse sentido, para potencializar a quebra de contratos, a quebra de muitas questões do passado a nível de abdução, tá? Então, uma das coisas que a gente checou, que uma grande parte das pessoas que nós encontramos nos holodecks do Umbral tem contrato de abdução da época dos Anunnakis, Inca, Enlil, da Inanna, dos deuses egípcios, deuses do Canaã no geral, ou seja, há um vínculo religioso, de fanatismo religioso daquela época vinculado a esse processo, tá?
Então tem muita coisa assim que está sendo mexida, tá? Então é importante que vocês estejam atentos a esse processo todo. Então, os movimentos estão sendo feitos, tá? Evacuação está ocorrendo, reset está sendo feito nos simuladores no umbral, e também encontrei em bases subterrâneas, Barra do Garça foi um dos lugares que eu estive essa noite, onde tem um laboratório reptiliano bem complexo, não vou dizer pesado, complexo. É um laboratório de pesquisa genética e manipulação neurocognitiva. Lá eles mexem com neurociência. E os humanos que nós retiramos de lá eram todos vinculados por fanatismo religioso ou dogmático à questão dos intraterrenos ali e tal. Então, eles aproveitavam essas pessoas para fazer estudos e avaliações do processo neurocognitivo, neurociência e amostragens de córtex cerebral. Encontramos vários processos de clonagem nessa base, que fica uns 15 km de profundidade, na região lá da Serra do Roncador. Tá? Essa base é a primeira vez que eu encontro ela, eu não conhecia, ela está numa outra dobra dimensional. Ou seja, o acesso é por um portal ali, não é que seja ali. O acesso é pela Serra do Roncador, aí ela desdobra por uma outra linha de tempo e espaço. Aliás, é importante que eu explique isso, tá? Quando a gente fala em bases intraterrenas, intraoceânicas, elas não significam que estejam ali. Fala, Terra, tudo bom? Que elas estejam ali exatamente naquele momento, naquele processo físico. Tá? Você pode ter um portal que te leva para uma outra dimensão, outra linha de tempo e espaço, que não necessariamente está fisicamente ali. Vamos tentar dar um exemplo. Vamos dizer que você usa lá a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, como um portal de acesso para o mundo interterreno. Ok. A Pedra da Gávea é um portal, sempre foi. Certo? Agora, aquela base não está necessariamente fisicamente embaixo da Pedra da Gávea, como as pessoas pensariam. Ali é um portal que vai te levar para uma outra linha de tempo e espaço, de repente lá no Egito, um exemplo. Tá? É uma porta que vai te levar para um deslocamento tempo e espaço. Então é importante que vocês entendam, né, esse conceito científico, tá? Que nem eu falei. Pela Serra do Roncador, eu acessei essa base, não quer dizer que ela esteja lá, mas foi o ponto de acesso que eu tive, né, onde se fazia essa questão de pesquisa de neurociência por parte de reptilianos. Não eram reptilianos negativos, aí que tá. Não senti nenhuma carga, eram neutros. Eles estavam aproveitando essas pessoas fanáticas para fazer um estudo neural e fazer coleta de córtex cerebral para clonagem e outras coisas mais. Tá? Então não houve nenhum embate. Nós chegamos ali, acessamos aí, o que vocês estão fazendo? Não, estão fazendo um estudo assim. Quem autorizou? Não tem autorização. Aproveitamos a situação. Ok? Resgatamos os seres e levamos de lá. Tá? Foram mais de 400 pessoas que foram retiradas esta noite daquele local. E assim vai. Starhog me relatou também mais de 4.000 e poucas pessoas retiradas de 4 simuladores só essa noite, pela hierarquia dele. Fora o Ian Kohanim, Starhog em separado tem feito vários processos. Então, sim, São Tomé tem coisa pra caralho, mas São Tomé, qual que é o problema de São Tomé, gente? Já que ele tocou, eu fui algumas vezes para lá. O problema de São Tomé não são as bases intraterrenas reptilianas, são os humanos à superfície cheirando e fumando droga todo dia. Então aí ocorre uma mistura de frequências. Ou seja, o humano baixa a frequência, por causa do uso da droga indiscriminadamente, outras coisas mais, muita magia negra rola lá também. Então, os humanos a baixar a frequência e a entrar na frequência da magia negra entram no entrelaçamento quântico com as facções negativas reptilianas que porventura estão numa dobra de tempo na região de São Tomé. Tá? Então não é que São Tomé seja rodeado de seres negativos, não. Somos nós, humanos da superfície, como usuários de drogas, entorpecentes, outras merdas mais, que acabamos baixando a frequência e entrando em sintonia com seres não muito legais, tá? Eu tive já em São Tomé umas 3 vezes, 4 vezes, a primeira vez foi no ano 99, e eu encontrei numa projeção consciente os draconianos lá de baixo, conversei com eles de boa, me trataram super bem. Então assim, eles me explicavam exatamente isso que eu estou falando. A gente baixa a frequência, é denso por causa da cultura humana,
Nós é que infelizmente baixamos a frequência, tá? Então isso é outra questão que a gente tem que levar em consideração. Que como nós somos manipulados como sociedade, como cultura, pela mídia, pela religião, por tudo, nós baixamos a frequência e estamos em sintonia com seres desarmônicos. Tá? Então a gente tem que ter esse entendimento que não é porque o cara é um intraterreno, um intraoceânico, etc, etc, que ele é um ser negativo. Esse conceito de positivo e negatividade é errado, ele não é correto, certo? Muitos daqueles seres não gostam de nós, seres da superfície, por causa das merdas que nós fazemos, tá? Isso é outra história, tá? Então, nós baixamos a frequência e, consequentemente, acabamos por entrar numa ressonância de entidades umbralinas que a gente muitas vezes associa com intraterrenos, etc, etc, tá? Então, isso é um erro conceitual que vocês têm que tomar cuidado, tá? Até porque se você estudar na linha de Ifá africano, mais da metade dos orixás africanos são tudo reptiliano e insectoide. São muito poucos que são de aparência humana, como a gente fala, tá? Bom, então, tecnicamente, o que eu queria compartilhar com vocês, tá, é que, de fato, nós estamos tendo um trabalho de reset das bolhas da Ka, ou do holodeck no astral no umbral, por parte de uma equipe de resgate, uma equipe de trabalho. Tá? Então isso vai repercutir em nós, vai repercutir em todos vocês que são projetores astrais, por isso que eu fiz hoje os protocolos da Ordem Amarílis. Então, o recado é o seguinte: nós escolhemos todas as quintas-feiras, por causa do quinto raio, Mestre Hilarion, Dáscalos, energia da Ordem Santa Esmeralda, como o dia para se fazer os protocolos. Vocês vão escolher horas, vai ser às 20 horas, 21, 22, ou vai ser de manhã ou à tarde, isso é com vocês. Vocês têm que ter habitualidade. Aí vocês vão ter que fazer uma meditação em cima de um símbolo do Merkaba, e aí vocês não escapam dessa. Práticas internas. É meditar, respirar, chamar o pessoal, autorizar para o processo de limpeza, quebra de contrato, autorização para remoção de implantes, etc, etc, e a quebra dos contratos de abdução. Isso é pessoal de cada um, tá? Agora, não tem escapatória, gente. No momento atual que nós estamos vivendo, se vocês não reservarem meia hora que seja por dia, ou a cada dia sim, dia não, mas de preferência todo dia, para uma meditação, para uma respiração, para uma yoga, para um tai chi, um qigong, um jigong, nós estamos fodidos. Não tem outra palavra. A gente vai enlouquecer. Então, vocês têm que criar o hábito de se dar 20 minutos, meia hora por dia, seja de manhã, tarde, você vai ter que escolher, para fazer um exercício de meditação, de entrega, para vocês aprenderem a sentir o seu próprio corpo, sentir a sua mente, sentir o seu corpo, ouvir a tua respiração, ouvir os teus batimentos cardíacos. Começa assim, para vocês começarem a entender o chamado interno, não o chamado externo do Plim Plim, da Netflix, do Facebook, essas merdas todas. Não, é o chamado interno. Lembra aquela ditado, muitos serão chamados e poucos escolhidos? Tem um parecido, dizem, muitos serão chamados e poucos ouvirão. Todos aqueles que estão com as orelhas e os 5 sentidos, ou o 6º sentido, para fora, não ouvirão o chamado da hierarquia espiritual. Tá? Então, nós não temos tempo. Olha a situação no mundo e a coisa mal começou. Então é importante que vocês se deem esse tempo de aprender a respirar, de aprender a ouvir. No primeiro momento, gente, não se preocupa com a hierarquia. Ouve teu coração, bater do coração. Ouve tua respiração. E aí você vai chamando teus orixás, teu ancoramento, teus guias, aí você vai começar a perceber mudanças de frequência, até nos próprios batimentos cardíacos. Você vai ver que o teu corpo responde a essas energias. E é assim que vocês vão começar a ouvir o interno, o chamado interno. Tá? O chamado interno, gente, é o único que vai, de fato, levar vocês para um patamar maior, um patamar superior, um patamar melhor que esse, né? O prana, né? Muita gente pergunta, o prana é o próprio oxigênio, mas o prana ele está carregado de uma egrégora. Essa egrégora são os orixás, são os ilimitados da natureza. Então, por exemplo, para quem não entende, tu vai me meditar no meio do mato, numa floresta. Quem está ali? Caboclo.
o Deva das plantas, o Deva da grama, das rochas. Então, aquele prana está impregnado da essência cognitiva espiritual daquela hierarquia que está ali. Então você entra em comunhão com aquele reino, vamos chamar reino de Oxóssi e Xangô, sei lá. Aí você vai para uma montanha alta, tá? É outra frequência, é outro reino. Tu vai para uma praia, é outro reino. Então esses conceitos, tá, afro-brasileiros, que estão no taoísmo também, são fundamentais para vocês aprenderem a conhecer o corpo de vocês, conhecer o metabolismo de vocês. Entende? Então não é fechar o olho e ficar, não é isso, gente. Sabe, você quando vai para o meio do mar, que nem quando eu vou para Canastra, eu observo aquela beleza, aquilo ali, fico num canto sozinho, sentado, olhando, admirando as pedras, admirando, sabe, eu fico admirando um arbusto desse tamanho, a coisa mais linda, aquilo brotando, dando vida, gerando oxigênio. É uma coisa, parece coisa de babaca, mas é assim que você começa a ver o belo, na coisa mais insignificante. Às vezes um grão de areia tem uma beleza, uma magnitude, um aprendizado que você tem ali, que não tem tamanho. Entende? Então, o estado de meditação não é o que a gente aprende em filme, que fica lá com a cruz cruzada, blá, não. É você trocar energia com cada elemental, com cada ser que está te observando quando você está no campo deles. E é isso que as pessoas não aproveitam. Uma das coisas que eu reclamo do mundo dos jipeiros, né, é que os caras só vão lá pra encher a cara, porra. Não tem uma vez que não esteja na placa, ou até na Canastra, que eu às vezes encontro os jipeiros, os caras estão lá com a latinha de tá enchendo. Eles não conseguem parar para contemplar uma pedra, uma planta, um passarinho, nada. Entende? Então, essas pessoas estão só no externo. Eles não estão buscando essa fusão, essa conexão com o sagrado. Porque a terra é sagrada, a terra é a mãe terra, gente. Gaia, Pachamama, Oxorongá, não importa o nome que você queira dar, ela é um ser vivo. E nós estamos defasados em relação a ele porque nós não interagimos com os reinos. Tá? Então, todos os reinos têm um microcosmo e um macrocosmo. E isso é o que falta a nós, essa fusão. Entende? Eu fiz algumas vivências no meio do mato, tal, com alunos, foi muito interessante que a gente fez esse tipo de situação. Tá? Eu peguei uma pedra, eu falei, pega uma pedra grande, 5, 10, 12 quilos, coloca no colo e começa a meditar e começa a sentir o fluxo da rocha. Foi fantástico, a gente fez isso em Portugal, lá na Serra do Norte, lá, esqueci o nome da serra lá. Na Canastra a gente fez algumas coisas interessantes também. O problema é que os lugares que eu gosto de ir, mimizentos não chegam, né? Tem que ter carro bom. E nem vai subir lá Serra Branca, um carro sem ser traçado não sobe. Vai subir os 1500, se não for 4x4 não sobe. Então tem Jerez, né? Tem muitos lugares que eu vou para fazer minhas experiências que os carros convencionais não chegam, né? Então, por isso que às vezes eu não fico insistindo em fazer vivência. As meninas me chamam a saco para fazer vivência novamente na Canastra e ir com o TR, né? Tentar coincidir com o TR junto. O problema é que a nossa agenda é complicada, né? Aí no sul tem Rolante, que é perto de Porto Alegre, tem cachoeiras maravilhosas, mas tem muitos outros lugares lindos no Rio Grande do Sul. Aliás, o planeta Terra é maravilhoso, gente. Não vamos falar de país. A Terra é fantástica, tem lugares assim excepcionais. Quer ver um lugar que pouca gente conhece, mesmo de quem mora ali, que é na Argentina, que é a ruta de Catamarca, que pega desde a região de Mendoza até salta pelo Atacama andino argentino. Aquela estrada, ela é simplesmente maravilhosa. Vocês passam por cada lugar fabuloso. E pouca gente conhece essa travessia argentina. A gente usa mais a do Chile, que é mais divulgada, né? Eu mesmo só fiz a do Chile mais de 12 vezes, mas a do lado da Argentina eu fiz uma vez e pela metade, nunca fiz inteira. Né? Então todos os lugares têm horas, lugares, as energias maravilhosas. É questão de vocês buscarem isso dentro de vocês. Acho que o ano que vem eu vou estar com a agenda um pouquinho mais leve, TR, para a gente tentar ver alguma coisa. Olha, os cristais são maravilhosos.
tá? Só que assim, eu vou dar um exemplo da minha bola de cristal. Essa aqui quando eu leio a sorte. Isso que eu ganhei de presente, tá? Essa rocha, ela não é natural. Você dinamitou, tirou, sei lá, uma drusa, não sei quantos quilos, e fez a chamada preparação, né, para chegar aqui, a lapidação para chegar nessa estrutura, certo? Então, dentro dessa lapidação existe a consciência humana, o ego humano, a vaidade, principalmente a ganância humana, que está impregnado aqui. Então, esta rocha, ela tem impregnação humana. Ela já não tem as mesmas características de quando ela era uma drusa natural, certo? Então, quando você compara cristais naturais, rochas naturais, com aquilo que foi lapidado e o ser humano colocou a mão, tu vai entender que o Deva que está ali já foi, ou já morreu, ou foi totalmente desvirtuado, ou, vamos dizer, corrompido, sujado pela energia humana, a intenção humana. Você pega, por exemplo, um quartzo, uma drusa de quartzo rosa, turmalina negra. O cara pensa, pô, quanto que eu vou ganhar, por quanto que eu vou vender isso? Então essa energia está impregnada ali, tu tem que limpar, isso tem que zerar. E uma forma é você deixar um cristal na natureza por um ciclo no mínimo de 28 dias, lua cheia, lua minguante, crescente, todas as luas com chuva, tudo para tentar zerar essa energia, e nem sempre é possível. Por isso às vezes é melhor você pegar uma rocha normal no meio da natureza com autorização dos devas, que ali você tem um deva primordial. Então, os cristais são bons? São, não são ruins, mas tem essa questão da manipulação humana. Então tem que limpar, desprogramar essa carga humana residual. Tá? Então, infelizmente, nós temos que entender que existem muitos aspectos comerciais que envolvem as rochas, né? E outras coisas também, obviamente. Né? Então é só... verdade, a vivência na Jureia foi legal. Mas a gente teve, eu fiz outras também. A Jureia até o pessoal já pediu para fazer novamente, mas nunca calhou de fazer, e o tempo não ajuda, né? Porque as datas que eu escolho, que eu tenho livre, tem chovido, né? Então deixei quieto. Né? Os orgonites, o problema é que a resina ela é um resistor, né? E satura o Deva vai ficar aprisionado. Quando você faz um orgonite, gente, você está aprisionando devas ali, por causa da resina. Então eu prefiro deixar o cristal livre. Né? Quem fabrica orgonite vai dizer que não, né? Porque o deva não tem vida. Lógico que tem vida e tem consciência. Mas assim, são as escolhas que cada um faz, né? El Atacama, solo para los machos. El Atacama solo van élites militares machos, más nada. Estoy pensando muy bien sobre el Atacama porque ahora que el presidente culiao de Chile abrió la frontera para el narco, está medio que la cagada al norte de Chile. Entonces estoy viendo ahí. Los orillas ya me dieron un positivo, que está todo cierto. Vamos a ver, estoy viendo todavía. Lógico. Né? Eu tenho os orgonites aqui que eu ganhei de presente, ó. Tudo isso aqui eu ganhei. Aqui tem bastante limalha de ferro e estruturas. Tem alguns pequenos cristais, mas nunca me disse aqui. Ganhei, nem sei de quem que me deu de presente. Isso aqui eu tenho ele há uns 15 anos. Esse aqui eu ganhei de presente, também não sei de quem que é. Esse ganhei de presente, tem conchas do mar, uns cristalzinhos e resistores, também não sei. E esse aqui é o blocker do Duda, tá, né? Tem a certificação da... lá da geometria e tal, né? Então o que acontece? Isso daqui, ele bloqueia o sinal de Wi-Fi. Uma vez eu fiz uma live com a doutora Cláudia e ele estava aqui e bloqueava o sinal. Depois que foi me tocar porque caía o Wi-Fi. Aí eu deixei ele longe. Mas assim, são coisas que eu ganho, eu nunca usei, né? Então, eu particularmente prefiro coisas naturais, cristais naturais, rochas naturais,
rocha vulcânica e por aí vai, tá, gente? Então, a ideia é que quanto mais natural você utilize qualquer estrutura, melhor ele vai funcionar. Que nem, por exemplo, muitas pessoas usam plantas de poder, que nem a arruda, a alecrim, alfazema, comigo ninguém pode, para proteção. Só que são naturais, eles estão num vaso, estão num jardim, tá? Então você tem um deva vivo fazendo o seu trabalho, ele não está aprisionado. Então essa é uma questão discutível que muita gente vai meter o cacete em mim, porque, não sei por quê, porque aqui o cara está ganhando dinheiro, né? Isso aqui está sendo comercializado, entende? Então aqui mais uma vez entra a questão da ganância humana. Se eu comparar isso aqui eu ganhei, mas alguém fez para vender, certo? Uma obra linda, eu não sei nem o trabalho que deu lapidar esse quartzo aqui agora. Para ele estar desse tamanho, ele pesa mais de 1,5 kg fácil. Imagina o tamanho dessa rocha antes de chegar nisso aqui. Quantos devas foram destruídos para chegar nisso aqui? Né? Então essas são as questões que reprovam o ser humano na hora da colheita, da ascensão. Isso é um fator de reprovação. Isso aqui é um fator de reprovação. Você está aprisionando um deva. Na hora da... Muitos serão chamados, poucos escolhidos, vocês estão vendo por quê? Tá? Então são pequenas coisas que a gente não percebe. A gente manipula, a gente se diz, eu sou esotérico, eu sou tal, mas a gente faz uma cagada atrás da outra. Entende? Então, e eu não estou me eximindo, eu também estou no meio, eu também estou encarado, também faço cagada. Entende? Então, só para vocês entenderem, porque esse filtro da hierarquia espiritual para a gente é difícil de entender. Porque a gente às vezes faz cagada achando que está fazendo certo e está fazendo cagada aos olhos da hierarquia espiritual, entende? Então, filtrar isso é muito complicado. Né? Então, são situações que a gente tem que ir avaliando, né? Com calma, aquela coisa toda, né? Estou perguntando se pode colocar cristal na semente de Exu. Poder pode, mas tem que ver o fundamento daquele Exu, entende? Porque assim, gente, assentamento é feito por Babalorixá, não é feito por nós. Não confunda assentamento com trunqueira. Oi, Claudinha, tudo bom? Trunqueira é uma coisa que a gente pode fazer. Assentamento já é uma técnica muito mais avançada, que requer um conhecimento de Ifá, conhecimento profundo de fundamento de Exu e de Orixá. Entende? Então não é assim, vou meter no cristal. Teoricamente pode. Mas antes tem que ver a qualidade do Exu, a qualidade daquela hierarquia, se ele que nível de escravo ele é do trono do Exu tal e por aí vai, entende? Então não é uma coisa assim, vou metendo as caras. Por isso que tem tanta coisa errada, né? Então assim, quando as pessoas me perguntam de assentamento, eu respondo o seguinte, eu não sou Babalorixá. Eu não tenho outorga de Babalorixá para discutir assuntos que eu também não conheço. Eu conheço assim, eu sei como que é, já vi fazer, tudo bem. Mas não é a minha função. Então há coisas que eu também não posso responder com precisão, porque eu não tenho conhecimento para poder afirmar certas coisas. Mas o pouco que eu sei que a gente tem que verificar a qualidade do orixá que rege aquele Exu e aquele Obará. Que quando você fala em assentamento, você está falando em Obará, que está ligado até o eu sou. Então, assim, gente, bom, os protocolos eu vou mandar ainda hoje para a Eliana, ou amanhã cedo, se não der, conforme o horário, né, porque demora para mandar pelo sistema, são pesados os vídeos, são acho que meia hora de vídeo, né? Então, assim que ela receber, ela vai ver se coloca no ar, tal, eu vejo com ela, tá? Está tudo explicado nos protocolos da Ordem Amaryllis, tá? Você tem um ancoramento específico da Ordem Amaryllis, começando com a Palanises, Rovena, e o nosso ancoramento com o nosso mentor da cura quântica. São dois ancoramentos que vão se cruzar nesse protocolo, tá? Dois, paralelamente, vão se juntar, certo? Então, os trabalhos, gente, estão fortes, estão bem fortes, e a gente tem que estar atento, né? Dentro dessas passeios meus no astral essa noite, na verdade as últimas noites, né, não foi agora, eu já venho andando ali há um tempinho,
muita coisa tem aparecido, muita coisa vem a nível de resgates, de conversa com muitos seres também, tenho conversado muito com o Ninho de Caveira, o trabalho deles é lindo, maravilhoso, mas é pesado, tá? Eu conversei com vários caveiras de falanges escravas e umbralinas que rejeitaram a ascensão. Eu peguei uns 3 que rejeitaram a ascensão para ficar ali, estendendo a função deles até o último minuto que for possível nesse planeta. Então é muito bonito você ver a dedicação, a fé e o empenho de Exu e Pombagira trabalhando. Gente, é impressionante, porque assim, como eu tenho estado conversar com eles, gente, é de sair lágrima dos olhos. Você vê a dedicação, o empenho e... a palavra seria o esmero, não sei, me faltam palavras para definir a força que esses caras têm na determinação dos trabalhos deles, é impressionante, tá? E o que mais me chamou a atenção de alguns Exus e alguns caveiras, que estava na linha cruzada do Tranca-Rua, Marabô, o Exu do Lodo, estava ali o Capa Preta e o Exu da Meia-Noite, a retidão que eles têm, gente, o caráter, a retidão pela lei, pelo trabalho, eu falei, impressionante. Então, assim, é bonito de ver, tá? É isso, eles trabalham por amor verdadeiro. Eles têm uma coisa assim que é interessante você enxergar. Porque a gente, quando fala em Exu, não, o Exu é bravo, o Exu é foda, o Exu, sabe? Não. O Exu, ele é sereno, ele é harmônico, ele é duro quando tem que ser, mas ele é brando, ele é carinhoso quando ele precisa ser. A Pombagira também. Eu já cansei de ver Pombagira dar esporro e porrada, mas ela também é feminina, ela também é mãe, ela também tem o lado da bondade, da serenidade, do amor, da compaixão. Então é muito interessante quando você consegue enxergar esse lado de Exu e Pombagira trabalhando, gente, é magnífico. Porra, eu tava no umbral, eu tava no inferno, fazendo resgate ali e tal, e eu vendo a postura deles. E me chamou a atenção porque eu nunca tinha tido essa percepção da linha de Caveira. Foi impressionante. É isso, pureza, não moleza. Bem isso, Terry. Pureza, foi a palavra certa. Impressionante, cara. Falei, caralho. E peguei de Caveira, né? Foi no Caveira que eu vi isso. Falei, caralho, assim, porque quando tu fala em Caveira, né, vem todo aquele... Eu lembro, né, lembra do desenho do He-Man e do Caveira? A gente lembra automaticamente daquele Caveira, né, no arquétipo do Caveira, né, do Exu Caveira. Cara, mas é uma lição de vida. Puta que pariu, uma lição de vida. Mas é bonito de ver esse pessoal trabalhando. E aí é engraçado porque quando você vê esse pessoal trabalhando, a força, a energia, você vê o quão insignificante que nós somos, como seres humanos, como índole, como caráter, como postura. O ego humano, a vaidade, a arrogância, eu sou isso, sou aquilo, tu lá não é nada. Tu é mais um trabalhando. Então é foda. Você se vê, pô, sou mais um trabalhando. Tô ali, eu estava com o Iabrim, com o pessoal, mas tinha uma porrada de gente trabalhando. Entende? Então era bonito de você ver todo mundo na sincronicidade, ajudando, fazendo o que tinha que ser feito. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo trocava a experiência que tinha, do se conhecendo para ajudar o outro. Então é muito bonito. E quando eu volto com essas lembranças, faz eu baixar mais o facho, ficar mais humano, mais humilde, mais... eu colocaria que eu fico cada vez mais admirado, impressionado e ao mesmo tempo resiliente com o trabalho da hierarquia espiritual. E um detalhe, tá? Teve um caso noite passada que eu estava conversando com um caveira e eu pensei que ele era um escravo, sei lá, de que linha, de um caveira maior. Quando eu me dou conta que aquele porra que estava lá conversando comigo, dando uma de caveirinha, era a porra de um comandante da linha do Akira, trabalha com a Akira. Eu falei, cara, mas o que tu tá fazendo aqui, cara? Tô trabalhando, que nem você. Mas, pô, tu sai lá da 12ª dimensão pra vir aqui no umbral? E por que não? Quando ele respondeu pra mim, e por que não? Cara, aquilo me deu um gelo na espinha, no plano. Eu falei, caralho, pois é, por que não? Só porque ele é um
almirante, sei lá, qual é o cargo dele lá, cheio das estrelas, das tatuagens, das estrelas tal, das medalhas, o cara não pode vir aqui trabalhar. Então, são coisas que é importante que eu compartilhe para ir quebrando o dogma. Ou seja, quando a gente fala, pô, até o Arcanjo Miguel desce no inferno se precisar, os altos comandantes também descem, gente. Então é só para a gente ter esse como colocaria, essa informação de que muitos caras do alto comando se vestem de Exu, de Pombagira, de Preto Velho, de Caboclo, para vir aqui embaixo tentar ajudar a gente. É um trabalho de amor, é um trabalho de doação, é um trabalho de formiguinha. Mas, cara, que trabalho, que trabalho. Os exercícios do livro Ordem Amarilla pode ser feito em casa, se você tiver um canto específico para meditar, montar uma área com proteção, incenso, alguma coisa assim, pode sim. É que existem alguns trabalhos mais pesados que a gente tem que fazer na mata, no mar, na praia, rio, depende muito qual é o trabalho que vai ser feito. Né? Então, gente, o que eu tinha que comentar basicamente isso, né? Aí nesse curso final de semana eu vou fazer um trabalho ali, a gente vai fazer uma sustentação para amplificar os trabalhos de limpeza, de contratos de abdução, etc, etc. Essa história até do Babaji é interessante, porque o Babaji, eu vi ele algumas vezes, eu não sabia quem ele era, até ver um desenho dele, acho que num livro ou algo ligado ao Yogananda, eu não estou bem lembrado. Eu falei, pô, mas eu conheço de algum lugar, até que aí alguém, não, esse é o Babaji e tal, não sei o que e tal. Né? E é muito interessante, a energia do Babaji é uma energia curiosa, porque assim, é uma energia de serenidade, impõe respeito, impõe amor. Não é que impõe, ela emana respeito, emana amor, emana serenidade e emana ao mesmo tempo uma parcimônia interna. É curioso descrever a egrégora do Babaji. Entende? É assim, pelo menos é a minha percepção, as poucas, acho que umas 2 ou 3 vezes eu cruzei com ele conscientemente no plano espiritual. Uma delas foi quando eu tive uma reunião com o Gautama lá no Templo dos 144 Raios. Então eu achei interessante porque eu não sabia que era ele, na verdade eu vou corrigir, eu não sabia quem era Babaji, essa é a verdade, né? Porque nessa linha do Oriente eu sou bem ignorante, né? Então eu achei uma energia fantástica, fantástica. Então, gente, a gente está compartilhando ideias, informações, né? O TR tem muita informação legal do taoísmo como um todo e tal, mas são experiências que é bom que vocês percebam que vocês também podem ter e não têm lembrança dessas experiências. Tá? Então, quando a gente começa a fazer práticas internas, como eu falei, 20 minutos, meia hora por dia, aprender a respirar, ouvir o coração, ou se ouvir, vai chegar uma hora que vocês vão lembrar dos sonhos, lembrar que vocês estiveram falando de tal, aqui, ali e tal. Ou seja, para você chegar na frequência de Yogananda, um Gautama, um Kutumi, Ramatiz, não precisa ser um super-homem, gente. Basta serenar a mente, serenar a consciência. Nunca se esqueçam frases do Jesus Cristo. Vós sois deuses. Se nós somos um fractal de um eu sou, de uma mona, nós somos um fractal de um Deus em potencial, em uma esfera supradimensional, nós temos a condição de contatar um Babaji, um próprio Jesus Cristo, um Maitreya, qualquer ser desses, só que você tem que chegar na energia dele. E aí vem nosso problema. Chegar na energia dele não é tão fácil. Por quê? Porque a gente está vinculado ao externo. Quando a gente se foca no interno, que seja meia hora por dia, gente, você faz a ligação. Imagina você se propuser fazer o seguinte, eu vou meditar todo dia, de domingo a domingo, meia hora por dia, tu escolhe o horário. E nessa meditação eu vou chamar Yogananda. Eu garanto que em uma semana, 2, né, acho que não dá, você vai começar a enxergar Yogananda. Vai chegar um momento, depois você vai perceber a energia do Yogananda na tua vida. Então você pode ver que você não precisa ser um yogi para chegar na energia Yogananda. É intenção, entrelaçamento quântico. Se você quer algum contato com ele, com qualquer outro ser, ele vai ocorrer. Mas depende da gente, depende do nosso status, do nosso movimento. Não deles. Eles já sancionaram, é a gente que está aqui embaixo, Sifo, né? Então a gente precisa desse processo interno.
É verdade, só que estava certo, a gente só relembra aquilo que a gente esqueceu. Sem esquisiterices. É que, sabe o que eu vejo, Terry? Acho que você vê a mesma coisa. As pessoas, elas querem no mundo espiritual ser mais do que são, querem ser mais que as outras pessoas. E não funciona assim. Então por isso que eu falo, tudo é mérito. É mérito. Se você focar que você quer meditar e que você quer ter um encontro com o Yogananda e você fizer por merecer, você vai ter. Com a mim, com o Ramatiz, com Jesus, por que não? Se nós somos um fractal da fonte que tudo é, nós temos essa energia de fusão com essas aqui em algum ponto nosso que está perdido porque a gente está esquecido. Se você se religar a essa frequência, vamos chamar de energia crística, energia de paz, energia de misericórdia, você chega nessa frequência. Agora, aí que vem um problema que é o que o Terry coloca. Muitas pessoas falam, não, porra, eu tive um contato. Cara, isso é pra você, não é pra gente ficar comentando com as pessoas. Eu tô compartilhando aqui com vocês a nível de aula do que tá acontecendo, mas eu não fico falando para todo mundo todos os contatos que eu tive. Eu não dou bola. Ok, legal. Então é assim, toda experiência dessa, ela é válida para vocês, mas não precisa ficar comentando para querer se aparecer para os outros. Uma coisa, quando a conotação, como eu faço, eu estou dando como exemplo de aula para ajudar vocês. Não para me aparecer. Entende? Por quê? Porque eu já passei dessa fase. Não preciso disso. Então, toda a conexão que era aqui espiritual, quando ela está despida do ego, ela vai mudar a tua vida para valer. Agora, quando tem ego, o teu ego vai apagar a experiência todinha. Creo que este jueves o viernes hay una live en castellano, ¿ya? Con Fractal de Amor, para quien le gusta castellano. O es el jueves o el viernes. Ella está aquí. Ahí vamos a ver la fecha, vamos a hablar en castellano con una copita de vino chileno, como tiene que ser, ¿no? Como manda el ritual mandaloriano, la ley es como tiene que ser. Será, en vez de una botella de agua, será una copa de vino chileno, vino tinto, Cabernet Sauvignon, 95 puntos por lo menos. Valerio está viajando. Cuando tenga tiempo vamos a marcar una live con Valerio, que estamos desencontrados. Valerio viaja más que yo. Yo ya viajo como loco, él viaja más que loco todavía, así que está siempre de un lado para el otro. Y el problema de Valerio es que no es siempre que tiene señal de wifi para hacer las lives, entonces ese es otro factor. Él prefiere hacerlo desde Ciudad de México cuando tiene toda la estrutura lista. ¿Ya? Então, gente, tudo isso que a gente está comentando é só para a gente estar atento, né, que nós estamos num processo bem delicado, as energias andam realmente densas, a gente tem que estar se policiando e não deixar cair a peteca, tá, gente? Realmente tá fácil ser enganado, tá fácil ser abduzido nesse atual momento, bem fácil, tá? Porque as forças negativas estão assim de vento em popa, com todo o poder, com todo o apoio dos globalistas, dos Illuminati, dos satanistas, soltos. Então a gente tem que estar vigilante, observando o que está ao nosso entorno e tomando muito cuidado com os lobos em pele de cordeiro, né, que é a estrutura bíblica, né, tem muito lobo em pele de cordeiro. E esse é um dos motivos também porque eu ando bem afastado. Tu vejo que agora eu comecei a fazer live agora, mas eu estava meio afastado, fazia mais de um mês sem live. E também tenho recusado muitos pedidos de live, já recusei, perdi a conta dos pedidos de lives que eu já recusei, principalmente em língua espanhola, de pessoas que eu não conheço. Eu estou basicamente fazendo lives em espanhol com alunos meus. Se não for aluno meu, não estou fazendo. E aqui no Brasil, não tenho tido tempo e também, sendo sincero, não tem cara com culhão para fazer palestra legal. A gente faz com o TED de vez em quando, tal, mas assim, pessoas de fora, tá? Faltam pessoas com coeficiente intelectual para tirar proveito, porque vocês esquecem. Toda vez que eu faço uma live, eu estou canalizando. Não sou eu estou com as entidades do meu lado. Então, quando vem uma pergunta inteligente, vem uma resposta inteligente. Vocês lembram as lives com o Valério? Pô, até eu me surpreendi das respostas que o Iabeirinho, que o Shiva, o Yasmin davam nas lives. Entende? Então, infelizmente, aqui do pessoal do Brasil, são poucas as pessoas que tiram,
poucas contadas na mão, que tiram proveito do momento que a gente está fazendo um trabalho desse. Tá? Você quer sobre o Vale dos Jogadores? Então, existem vários hologramas. Tem o Vale dos Suicidas, o Vale dos Drogados, vários tal. Esses vales são holodecks, onde as pessoas que têm esse vício estão aprisionadas, tanto os que morreram nesse processo quanto os que estão vivos. Tá? Então o que você tem? Você tem essa pessoa desdobrada quando dorme, nesses templos ou holodecks de videogames, onde ele é clonado. Então fica uma parte dele permanentemente presa no simulador quântico lá, e a parte da física encarnada presa na fisicalidade. Um puxa o outro. Então a remoção desses seres ali, a única forma correta é você resetar o simulador do holodeck. Você destrói o seu fornecimento de energia, paralisa aquilo. É que nem o que eu falei, é um blackout no cinema. Tu tá no cinema, apaga a luz, acaba, pô, cadê meu filme? Aí você sai daquele transe, e aí é a hora de fazer a evacuação daqueles seres. Tá? Eu já tive convite do paranormal também. Tá? O problema é que eles querem que eu vá gravar na Paulista. Eu nem fodendo que eu vou para a Paulista gravar. Eu faço tudo ao vivo, eu não faço mais gravação. Eu tive muitos convites, gente, eu sou chato. É ao vivo, sem gravar. Gravação chega, quando eu fazia com o Rubens, que tinha que ir lá para gravar, porque ele enchia o meu saco, eu falei, eu faço ao vivo. Não, tem que gravar. E na Rádio Mundial, quando eu tinha programa também, para quem não sabe, eu tive programa na Rádio Mundial nos anos 90. Também tinha gravado, não me interessa. Então eu faço tudo ao vivo, não quero esse papo de ficar gravando, porque depois editam, mudam tudo que eu falei. Certo? Então eu só aceito pessoas que eu conheço e ao vivo. Não vou gravar porra nenhuma. Não me interessa se o cara é bambambam. Bam, bam. As regras são as minhas, não as que os caras querem me impor para mim. Tá? Então, eu estou falando isso porque já me fudi. Uma vez eu dei uma entrevista de 3 horas para a revista Galileu, estava em Alto Paraíso de Goiás. Das 3 horas que os caras torraram meu saco me entrevistando em Alto Paraíso, editaram 4 frases alterando tudo que eu tinha dito. Tudo. E eu não tinha como provar que eles tinham alterado o que eu tinha falado. Certo? E depois eu fiz umas gravações na Bandeirantes de ufologia, quando eu tinha acabado de lançar o Confederação 1, 96, fui entrevistado lá pela turma, né, o Flávio Cavalcante já tinha morrido, mas alguém da linha dele e tal, e foi gravado. Eles alteraram tudo que eu falei, eles fazem montagem, para me fazer de palhaço, aí nunca mais, tanto que no Jô Soares eu mandei a merda. Eu fui para a gravação, quando o cara falou, não, palhaçada comigo não. Mandei ele tomar naquele lugar, fui embora, larguei aquela porra lá, falei, não vou gravar com um imbecil desse. Tá? Entende? Então eu não estou aqui para fazer o papel de ridículo. Tá? Então as lives serão ao vivo, as que eu aceitar fazer. Primeiro que eu não tenho tempo. Depois tem muito babaca que quer se aproveitar da minha plataforma para aparecer. Né? Estou de saco cheio de gente me enchendo o saco nesse, oportunistas. Entende? Então eu vou segurando a peteca. Então, eu não sei se Paranormal é ao vivo, não. Eu fui chamado, é um programa acho que é no YouTube, né? Não sei, que são 2 pessoas que entrevistam as pessoas. Eu fui chamado já várias vezes, só que eu tinha que gravar na Avenida Paulista. Eu falei, cara, eu não tenho tempo, não vou sair daqui onde eu moro para gravar. Não. Aí eu fui chamado por outros pelo Instagram, já nem sei quem é quem. Eu recebo e-mail de convite, fala, gente de vários países, mas eu já não sei mais quem é quem, cara. Se não se enquadra dentro do meu molde, tá fora. Eu fui expulso do YouTube, eu não consegui nem entrar no YouTube. Outro dia alguém me chamou pro YouTube. Eu falei, vou entrar como? Se eu não tenho nem mais senha. Eu tenho a conta do YouTube da Rometria, que a gente não usa. Tá lá guardado, não sei tudo. Para variar, eu não sei a senha, né? Quem sabe é o suporte. Eu não tenho a senha. Eu não tenho nem a senha do meu Facebook, da Cura Quântica, gente. Eu não gosto de ficar navegando, entende? Então tem muita coisa que... Não, é que de onde eu venho é tudo telepático. O meu celular, que é o meu computador, que é um instrumento no braço, tipo relógio, é tudo telepático. As naves que a gente tem é tudo telepático. Não existe nada assim, tipo, vou teclar. Não. A nave Estrela da Noite, lá, Pássaro Negro, é tudo telepático. Estrela da Vida, tudo é neural.
Então, toda a tecnologia da supraconsideração, do Orto Santo Esmeralda, é um processo neural, entende? Então, para mim, essa questão de tecnologia, tipo, no celular, eu fico perdido, né? Porque eu dou o comando. Vocês não sabem a briga que eu tive com a Siri. A Siri não fala mais comigo, me chama do quê? De grosseiro e indecente. Sabe o que é brigar com o celular? Eu consigo. Eu consigo brigar. Oi? Eu consigo brigar com o celular, gente. Não, e não tapa ainda. Não. Ah, vocês não têm noção quantas porradas já levou esse coitado desse iPhone. Uma vez, ela foi cômica. Eu tava com a Maia, com uma turma no carro, indo lá para Canastra, e eu tava seguindo o Alexandre. E o Alexandre, ele tem uma Triton, mas ele não gosta de off-road. Então a gente tinha que ir por passos, né? E eu falei, Alexandre, é aqui. Não, é aqui, tu quer ir por Capitólio, cara. Capitólio é asfalto, a gente vai cruzar a serra por aqui. Não, mas, caralho, a gente vai por aqui, porra, aqui. Pra que tu tem um 4x4, caralho? Aí comecei a discutir com ele no rádio, né? E aí eu reprogramei o Waze para ir pra lá, né? Aí o Waze se perdeu e eu comecei a brigar com o Waze, o pessoal no carro, o que foi? Não, tô brigando com o celular, não. Aí eu comecei a brigar com o celular e não com as pessoas. Até a hora que eu dei uma porrada no meu celular, ele voou no para-brisa do carro. Foi inconsciente, foi assim, mecânico, né? E aí as pessoas, amigas, se assustaram, mas teu pai, que ele é violento, aí ela começou a dizer, não, é só com o celular que enche o saco. Coisas de multipolar, entende? Como é a aparência do sistema, gente, vamos entender. A Vior de Canopus, a Vior decarina, é uma estrela que tem mais de 40 planetas na sua órbita. Então ali é habitado por aviários, humanoides, anfíbios, algumas espécies reptilianas e espécies simbióticas. Então não dá para definir qual é qual. Tem uma porrada de formas de vida ali, tá? Então esse é um erro que vocês cometem. Alguém estava escrevendo aqui sobre Tau 7. Tau 7 é uma estrela da constelação de Baleia, que está a 11 ou 10 anos-luz de distância de nós, que é visível ao norte, a parte de cima do Cruzeiro do Sul, perto de Meio Kaiway. Ali é Tau 7. Tau 7 é uma estrela que possui, acho que 4 ou 5 planetas na sua órbita. E ela já teve um flash solar e mandou todo mundo para o saco recentemente. E do outro lado fica esse de Bernard, que está a 12 anos-luz, teve um flash solar também, foi todo mundo para o saco. Tá? Então, quando você fala nesses nomes, estamos falando de estrelas, não de planetas. Né? Então, por exemplo, vamos falar Sirius. Sirius tem planetas, mas a gente não vê os planetas. A gente vê o quê? A estrela de Sirius A e sua anã negra Sirius B, e tem a Sirius vermelha, que é a AC, que ainda não foi vista por nós. Cada uma dessas estrelas tem planetas que não são visíveis porque a distância é muito grande. Tá? Então, para você poder identificar um planeta, um exoplaneta numa estrela, tu tem que conseguir observar o momento que ele cruza na frente da rotação visual nossa da estrela. Aí você identifica por interferometria, que é a técnica de interferência da luz, opa, tem um corpo estranho orbitando aquela estrela. Aí você vai encontrar um exoplaneta, dependendo do tipo de telescópio ou radiotelescópio que está sendo utilizado, tá? Naquela estrela. Olha, as mudanças no clima no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, elas têm dois vetores, tá? Fatores exógenos, que é o Herculov e sua questão, que geram anomalias chamadas Laninha, tá? Que é o El Niño feminino causando um monte, pelo menos no Chile também, tá? Uma chuvarada do cacete no sul do Chile. Mas nós temos também o fator interno, que é o HARP, são as manipulações que o ser humano faz por questões políticas, né, para criar o caos, o pânico e quebrar a economia mundial. Então eu tenho dois fatores: o Illuminati ou globalistas com tecnologia para quebrar a economia mundial, criando caos e pavor, perdendo o controle da tecnologia, e os fatores exógenos, que são as alterações do campo gravitacional do sistema solar do Herculovus, interagindo com o Sol e aumentando o magnetismo solar, que consequentemente aumenta a frequência Schumann e o desequilíbrio interno
do planeta Terra. Então eu tenho que levar em conta esses dois vetores para explicar as mudanças climáticas do sul do Brasil e do mundo, né? Porque não é só o Brasil, o mundo inteiro está de pernas ao ar, e isso não vai diminuir, a tendência é aumentar. Sem contar que se a gente observar aspectos astrológicos dos alinhamentos, das quadraturas, nós estamos entrando em convergências astrológicas que são as mesmas quando aconteceu o dilúvio, tá? Então alguém me mandou isso recentemente, acho que esses últimos 4, 5 dias atrás, pelo Instagram, comentando que é astrólogo, não sei quem que é, não lembro, de que estava estudando os processos, que nem quando Santorini explodiu e a Grécia foi para o saco, o dilúvio e outras épocas tortuosas da Terra, fazendo uma regressão astrológica, e as configurações astrológicas daqueles cataclismas coincidem com as formações astrológicas que nós estamos tendo e ainda iremos ter adiante, tá? Então isso também é um fator exógeno, externo ao movimento terrestre, tá? Sim, Almir, isso aqui é uma simulação exatamente ao 13º andar, por isso que eu pedi para as pessoas verem esse filme para entender, porque vendo esse filme, juntando com o filme Matrix, juntando com o Destino de Júpiter, tu começa a entender, as pessoas começam a entender o que é esse simulador encarnacional, que a gente chama de ciclo reencarnacional, tá? Então você tem vários filmes iniciáticos aí que te ajudam a entender. Ascensão de Júpiter é um filme que eu recomendo para vocês, para entender a manipulação da colheita, a colheita que vai ocorrer agora, tá? E é 13º andar, não 14º andar. 13º andar, tá na Amazon, se não me engano. Eu já compartilhei o link várias vezes. Duna mostra as casas de comércio e a disputa. Essa disputa das casas de comércio é um processo anterior à Guerra de Órion, tá? Ali vai ter uma guerra, agora em dezembro vem a continuação do filme, né? Aquilo não é a Guerra de Órion, mas, sabe, dá a entender as disputas pelo poder que ocorreram, que gerariam, no caso de Órion, Pleiades, porque o filme Duna é dentro de M45, tá? O quadrante ali é pleiadiano. Sim, assistir Star Trek ajuda como... Vamos entender isso, gente. Não é só Star Trek, é que Star Trek é light, né? Tu pega o Star Wars, essa porrada e tira e todo mundo morre aquela merda, né? Então, assim, o Star Trek ele fala sobre a realidade da Aliança Galáctica da Federação, então ele é mais light. Então o que acontece? Quando você vê um filme de Star Trek e você vê naves, você vê os efeitos especiais, isso te ajuda a entender um pouco mais quando você está em projeção e vai para uma nave. Você percebe um pouco mais da percepção sensorial do que é estar numa nave ou num templo. Então, a ficção científica é uma referência cognitiva para a gente interpretar os lugares que a gente vai estar em projeção, tá? Westworld é uma excelente série, muito boa, eu recomendo. O primeiro ano é razoável, o segundo ano até o quinto capítulo é só sangue, depois melhora. O terceiro e o quarto ano é do caralho, é fantástico, que fala sobre o simulador quântico encarnacional. Aliás, adiantando spoiler, é tudo um simulador no terceiro e quarto ano, tá? Nossa, Alejandro, me recordaste a nave Toponaki. Coño, yo no voy a Toponaki a 25 años que no entro en esa nave de Sandalphon. Está en órbita, ¿ya? La Toponaki tiene una relación directa con la estructura afro-brasileña, los ifás africanos y los orillas de Brasil, ¿ya? Está directamente asociada. Amalia, la Virgen María es un arquetipo de la Iglesia Católica, que no existe, es un holograma. O sea, la Madre de Jesús no es virgen, a partir del momento que tuvo un hijo no es virgen, entonces es una estupidez de la Iglesia. Madre María es una entidad. Lo que es un orisha, la traducción de Yoruba para el portugués o castellano. Orisha significa divindad, ser de luz, ser espiritual, una divindad de la naturaleza. Entonces, San Germán es un orisha, Jesús es un orisha, Gautama es un orisha, ¿cierto? Porque la traducción significa orisha, una divindad, punto. Entonces, hay un equívoco, porque se
Hubo una mala traducción de la palabra orisha. La gente asocia orisha con la estructura africana. No. Orisha en África, en Yoruba, es una divindad. Entonces, cualquier una va a entrar en esa estructura, cualquier ser. La Gilda va a colocar la fecha, va a colocar todo para los cursos en Texas en febrero. Yo no me acuerdo cuáles son ahora, ¿cierto? A nave Anesh. Bom, a nave Anesh é uma nave do Império Siriano, da Federação Sirius Alpha. Tem 6.500 metros, quilômetros de diâmetro equatorial, o dobro da Lua, metade da Terra, e está em missão de observação e de intervenção contra a frota draconiana. É controlado pelo alto comando siriano, Kumaras, e é uma nave pacífica. Não é uma nave de guerra, mas é uma nave com um bom potencial. Tá? Sim, os corpos da nave Anesh alguns estão em criogenia, outros já estão dispersos. Parte dos alunos da rometria que já passaram pelos cursos já estão com os corpos dispersos naquela nave. A escola de Yavrin en Nodia. Bueno, yo creé una escuela iniciática y habían caballeros como los templarios, algo tipo, ¿no? Pero diferente, pero para tener una referencia. Y esos caballeros hacían parte de la escuela iniciática de rescate y de estudio, transferían información de una dimensión para otra y fueron creando la dirección cognitiva para que Nodia no entrara en la guerra con los reptilianos. El Imperio Nodiano fue justamente uno que no se involucró en la guerra de Orion, quedó aparte y trabajaba en rescate, pero no quiso involucrarse en la guerra militar, armada, contra los reptilianos. Lo intentaron, pero no. Los reptilianos no intentan. Ellos salían y tuvieron una buena protección de Onar y de los 7 samuráis. Sheila, é possível ascensionar sem o corpo criogênico? Sim. Aí você vai ter que entrar na energia do Cristo, né? Ou seja, aí entra o taoísmo a 100%, práticas internas, meditação e ascensão, sem o corpo criogênico. Meissa es un aglomerado de estrellas dentro de Orion. Hay una inmensidad de formas de vida. ¿Ya? Meissa no es un planeta, es un aglomerado de no sé cuántas, 20, 25, 30, 40 estrellas dentro de Orion. Las estrellas tienen varios planetas, ¿no? O Anu e Caligata já foram julgados, foram considerados culpados, mas ainda está um rolo do cacete isso aí. Almir, toda escola iniciática, ela te ajuda a sair daqui, até o ponto que ela vira fanatismo. Então, tudo que é ensinado na eubiose, na gnose, na própria maçonaria, na Rosa Cruz, na Umbanda, no Candomblé, aqui e ali, ele só vai te ajudar a sair daqui, a ascensionar, quando você tem a conexão e despertar de consciência. A partir do momento que aquilo vira religião e dogmático, fanatismo, aí você fica aprisionado aqui. Isso por qualquer linha. Tá? Maldek eram humanos MCM de Lira. Maldek é uma colônia liriana indiretamente de Aldebaran. Na verdade é uma colônia de Aldebaran que é extensão de Lira. Tá? Os maldequianos eram aqueles deuses gregos, loiros, arianos, 4,5 metros de altura, mesmo padrão de Nimiru, mesmo padrão de Lira, de Aldebaran, de Íades, de Alcione, Taigueta e outros lugares mais. Esse é o padrão maldequiano. Giovana, mas na verdade quem fazia os avisos era o Shiva, o Yasra, a turma estava comigo, depois eu falo, estou sempre canalizando. Vocês esquecem, muitas vezes não sou eu que está aqui, tá? São as minhas entidades, só que eu não incorporo, então as pessoas não entendem, eu não estou num processo de incorporação, eu estou captando, estou respondendo. Então, por exemplo, quando a pessoa faz uma pergunta inteligente, vem uma resposta em cima. Aí quando vem perguntas bobas, as minhas entidades ficam putas. Eu falo, pô, não estou aqui para responder babaquice. Por isso que às vezes eu sou chato, porque as pessoas não aproveitam a oportunidade para fazer coisas legais. Projeção astral e desdobramento é a mesma coisa. São formas de exumatose também, a projeção astral. Então, cada escola deu um nome diferente, por causa da... né? Cada um deu uma nomenclatura, mas é a mesma coisa. Energia Bril. A energia Bril é uma nomenclatura usada na Segunda Guerra Mundial pela
sociedade vril, quando eles começaram a descobrir a tecnologia que não polui, eletromagnetismo e energia limpa, pura, que nem Nikola Tesla descobriu e aplicou. Então, vril é uma abreviatura em alemão, que eu não sei agora qual que traduz energia limpa, energia sem motor a combustão, sem reator nuclear. Por exemplo, tu pega duas pilhas, tá? E você coloca uma moeda no meio, a moeda começa a girar. Por eletromagnetismo, campo induzido, tu pega um ímã, quebra, inverte ele, coloca aquilo, fica levitando. Isso é energia livre. Então, a gente chama de energia livre, outros chamam de energia vril. Simplesmente isso. Santiago, basicamente, quando você vai a ir a dormir, haz la anclaje, pide protección a tu anclaje, a Miguel, a tus guardianes, para que no vayas a alumbrar, que te lleven a una escuela universitaria, que te lleven a Ramatriz, cualquier lugar donde vayas a estudiar. Es simplemente pedir. Tigres azules, dorados, violeta o dragones son una jerarquía de Orion conectado a los samuráis, que son básicamente como guardianes, como una policía interestelar, una policía temporal. En vuelo en dragones y felidios, ¿ya? Entonces son dos razas que tienen descendencia importante en los procesos de pacificación en la guerra de Orion. Gabriela, essa questão da geopolítica ali é complicada pelo seguinte: primeiro, eu não tenho uma base de dados consistente porque eu nunca me interessei por política, nunca me interessei pelo palco político humano. Então eu tenho lacunas muito grandes sobre a informação da geopolítica. A diferença é que o professor Luiz Peixoto Vale tem um embasamento fodido nesse sentido. Então eu não sou a pessoa indicada para discutir política porque eu não tenho esse embasamento. Eu nunca me interessei por essa merda de política. Eu não voto, não me interessa. Eu sei o contexto político draconiano, Chopats, da colheita e do comando estelar e dos manipuladores, além dos jogadores mais fortes. Mas a manipulação humana, tá? Então eu não vou entrar em questões, porque todos os povos aqui foram usados, tá, gente? Então, os terroristas não são o povo palestino. O povo é o povo. O povo judeu também não fez as atrocidades que as forças especiais fizeram. Se você analisa a história humana, gente, sempre os povos se fodeu. Pega a história. Alguma vez o povo saiu vitorioso? Não, só tomou na rabeta. Tá? Então, a gente tem que ter essa percepção. Tudo é um jogo. Tá? Eu não tenho embasamento para entrar em detalhes, e aqui a gente está muito exposto. Daqui a pouco até o Instagram, os caras... Entende? Então não vamos entrar numa energia que não vale a pena. Tá? Para isso vocês têm as lives do Checkmate Global do professor Luiz. Tem a rede aberta e a rede fechada. Aí vocês vão ter acesso a informações com uma pessoa que é da área de geopolítica. Não é meu caso. Tá? Então não adianta me perguntar essas coisas, porque eu não quero nem entrar nessa energia, até porque eu não tenho esse embasamento. Sim, Almir, independente da linha, é você com você. Toda a religião, toda a escola iniciática, ela te dá material de estudo, ferramental. Agora, como você vai usar esse material de estudo, como você vai usar essa ferramenta, é o que importa. Hilda, os protocolos que eu hice agora são solamente para alumnos de la rometría, para usar os protocolos da Orden Amarilla. Quem não hizo curso não vai conseguir, porque não tem a anclaje, não tem a estrutura. Então, não há muito a explicar. Isso está... Lo grabé hoy y va para la jerarquía. ¿Ya? Infelizmente, los protocolos van a ser solamente para la gente que está conectada. No tengo culpa. No hay como hacer conexión a todos, ¿no? Sí, la gente pregunta, pero es el que deja que salga primero el video, si lo acabé de grabar. Lo grabé hoy entre las 6 y las 7, algo así. Entonces ahí la gente lo va a ver. E aí cada um sigue, hace lo que pueda. Não, mire, isso cada um escolhe o horário, né? Se você lê à noite, tu vai para a nave direito. Se você lê de manhã, não vai conseguir trabalhar porque vai pensar na nave. Então à noite é o melhor horário. Como agiram os 7 samurais para considerar como um processo de demência de bilhões de filhos para dizer,
É tratamento clínico, isolamento. O problema da demência dos fios paradisíacos é verificar a fonte, que são os fractais mais densos. Então esses fractais são cortados e aí se tenta restaurar a rede neural do fio paradisíaco. Nem sempre é possível, tá? Aí o fio paradisíaco, quando ele entra num processo de demência irreversível, ele vira um ovoide. Esse ovoide vai virar um buraco negro autodestrutivo, que são os buracos negros que estão sendo descobertos agora, que eles geram um processo de paralisação do tempo, espaço e energia do universo. Eles são considerados um sumidouro de autodestruição galáctica. Então, esse é outro tema dos vídeos que eu já fiz. Eu liberei vários vídeos sobre superinteligências. E ainda falta um que eu tenho que gravar, né, que seria o que acontece quando o fio paradisíaco vai para o saco. Né? Não no caso quando o Yaslon e o Alcons desintegraram Saraten, que aí foi uma desintegração induzida por outros seres. Quando um fio paradisíaco entra no processo de autodestruição, ele gera um buraco negro de alta destruição galáctica também. Para ascensão, gente, é só sair do ciclo encarnacional, é questão de índole, postura, não tem nada a ver com a família estelar, tem a ver com a tua postura pessoal. Por isso eu falo, assistam o 13º andar, aí vocês vão entender um pouquinho do jogo. Dentro da hierarquia do Sagrado Feminino da Ordem Amaryllis, a principal entidade que a gente tem é a Palanises, ou a própria Ordem Amaryllis, e a Maria Padilha. Maria das Estrelas também. São focos importantes para a conexão do Sagrado Feminino, para esse trabalho de limpeza que vai ser feito. Sí, espaço. Os zombeteros são obsessores. Os zombeteros atuam em nosso campo por frequência e se tornam obsessores. Olha, Bia, para fazer o Ordem Amaryllis, o ideal é ter pelo menos o orixá para entender toda a linha de trabalho da linha de esquerda, porque na Ordem Amaryllis a gente vai falar muito de Pombagira, de Exu Mirim, Pombagira Mirim, para fazer resgate e limpeza. Então, tendo orixá, ou tendo a base de orixá, fica mais fácil. Né? Eu sempre peço cura e orixá, mas pelo menos um dos dois é a base para a pessoa não ficar perdida. Né? Senão ela não vai acompanhar nada. Quem controla o ciclo encarnacional são a IA. Então é assim, quem não atingiu o nível mínimo cognitivo não pode voltar para o corpo criogênico por causa do bloqueio do simulador quântico. Ele fica preso ao ciclo reencarnacional. Então, para você poder abandonar a Terra, sair e retomar seu corpo criogênico, você tem que ter consciência superior. Se você morre como corintiano, palmeirense, a gente fala para as pessoas entenderem. Qual é o gradiente cognitivo de uma pessoa que é fanática em futebol, fanática nisso, naquilo? Não tem. Ela não tem discernimento a nada além daquilo. Então esse é o problema. Quando você morre dentro da roda de Sassara convencional, ou tu tem frequência umbralina ou frequência de Egum aqui. Tu não tem energia para ascensionar, não tem energia para sair da Terra. Esse é o problema. Então você não consegue voltar para o teu corpo criogênico. Tá? Por isso que é uma situação complicada da ascensão. Orixá é um curso legal. Eu desmistifico muita coisa de orixá nesse curso. Gente, todas as lives que eu faço aqui ficam gravadas e a gente apaga. Amanhã já vai estar apagada. Vai para o Rumble, né? E para minha plataforma, versão de segurança. Então a gente fica hoje para amanhã e amanhã já é apagada. Os meus mais de 2.000 vídeos, 1.500, já não sei quantos vídeos eu sei. Na verdade eu sei que é mais de 1.000 vídeos, não sei quantos. Tá, não ficam aqui mais. Depois que me fui despedido expulso do YouTube, a gente está tomando esse cuidado que o pessoal está batendo em cima. Então o que eu faço? A gente grava aqui, salvo, e a Eliana tira do ar, ela salva, baixa e joga no nosso sistema, plataforma e Rumble, e Gets, eu acho, uma coisa assim, e aí ela apaga aqui. Titi Mundo, quando se abre a Jurema, en el candomblé Lombanda, se tocan los atabaques, los tambores, para generar el campo de energía para que se abra un portal para que los orishas bajen. Es la frecuencia de ellos. Entonces el atabaque, la música, los cánticos en Yoruba ya hace con que esa energía abra un portal para que los orishas puedan bajar a trabajar dentro de un campo de seguridad. Por eso se tocan los atabaques. Candomblé Umbanda es igual en ese sentido. Las naves que se acercan al Sol drenan al Sol, pero se cargan de combustibles. Esa drenaje está siendo hecha propositalmente para impedir un colapso solar antes del tiempo calculado.
Si no fueran esos drenajes, el Sol ya tendría explotado un buen tiempo y no estaríamos acá ahora. Entonces, esas drenajes son propositales, con autorización de la Federación, para bajar el gradiente energético del Sol para que no nos dé uma cachetada antes do tempo. Não, o curso novo, que ainda não está pronto, então não tem curso novo ainda, não vai substituir o Volo 2. Ele será um curso baseado nas práticas do livro Supraconfederação. Então, para fazer esse curso, vai ter que ler, reler umas 55 milhões de vezes o livro Supraconfederação. E é um livro pesado para quem tem nível superior. Quem não tem nível superior vai apanhar pra caralho. Porque ali eu falo de física quântica, de baryons, de energia escura, matéria escura. Então é um livro que esse curso não está. Hoje o Edson me questionou. 70% está pronto, o livro está pronto. Eu tenho que montar as transparências, o workshop, o data show, para dar aula em cima do que a gente vai fazer. Vai ser um curso interessante, mas nem eu sei ainda como vai ser. Então eu não sei se eu tenho um gradiente para dar esse curso, a verdade é essa, por isso eu estou enrolando, porque até eu vou ter que me virar nos 30 para montar esse curso, entendeu? Vou ter que ensinar, explicar o spin o spin atômico molecular da pilombeta. Então vai ser foda. Independente da agenda ter mudado para 2030, 2025, 2024, isso não importa. O que importa é você. Qual é o teu grande de energia, qual é a tua postura, a tua conduta. Vocês estão preocupados com datas e vocês estão errados. A questão não é datas, a questão é quem você é, o que você é, como você se comporta, como você age. É esse que é o delineador do salto quântico e da ascensão nossa. Não adianta ficar contando, mas eu tenho 2 anos de prazo. Não, é aqui agora no imediato. Não adianta eu falar, não, eu vou mudar minha postura daqui a 6 meses, eu tenho 2 anos para lá, então daqui a 6 meses eu me preparo. Não, é agora. Não adianta querer enganar a hierarquia. A gente se engana entre nós, mas vocês não enganam a hierarquia, vocês não enganam os barás de vocês. Tá? Então, o importante é isso. O tempo, você que faz. Cada um de nós determina o tempo de despertar de consciência, o tempo de ascensão. Não é o calendário humano, são nossas atitudes, nossa postura, nossa forma de ser. E isso que vocês têm que começar a reavaliar nesse estudo espiritual, nesse estudo interno, etc, etc. Tá? Esqueçam a porra do calendário, isso não é importante. Não se esqueça uma coisa, gente. Qual é a única certeza, mas a única certeza que todo mundo temos aqui? Que a gente vai morrer. Isso é a única coisa certa. A questão é, em que estado de consciência a gente vai fazer a passagem? Um estado de iluminação, num estado de desespero, num estado umbralino, num estado como babaca. É isso. Então você determina o teu tempo, não o calendário. Tá? Então esqueçam essa agenda 20, 30, 25, isso não importa. O que importa é como você está, como as tuas atitudes, a tua postura. É isso o que determina o próximo plano de coexistência teu, o próximo plano no além fisiológico. Tá? E isso tem a ver com o interno. A gente está sempre preocupado no externo. O calendário, a Agenda 2030 e 25, é um fator externo. Isso não vai mudar você por dentro. Quem vai mudar você por dentro é você, com as tuas atitudes, tua postura e tuas escolhas. Não adianta ficar olhando para o relógio. Não se trata do tempo que eu tenho disponível ainda. Trata-se da minha mudança interna. Mira aí, em fevereiro, 10, 11 e 12, e depois de 6, 17 e 18, 2 fechas para cursos, charlas e atendimentos em Texas. Cursos en el exterior de Brasil, solo tengo marcado y solo marco Estados Unidos por una cuestión de seguridad, Chile eventualmente, hay que ver una próxima fecha para Chile, y Brasil. América del Sur son esos lugares. México no voy más. Y Portugal y Vigo. ¿Ya? Son los lugares que tengo centrado. ¿Ya? Suiza a veces, pero
é difícil, porque isso é muito complicado também. Então, basicamente, o que tenho fijo: Lisboa, Vigo, Texas, San Antonio, São Paulo, Brasil, vários lugares, Santiago de Chile, ponto. Não insistam com mais lugares, porque não tenho tempo, nem agência, nem interesse. Bom, então acho que já deu para definir aí algumas coisas para vocês. O que parecia uma live rápida, né? Acabou demorando. Gente, a minha agenda está no site oficial. Vocês ficam perguntando para mim, eu nunca sei. Eu sei que eu estou em novembro em Portugal e Espanha, mas não sei as datas, não sei nem que cursos são. Eu descubro o curso no dia do curso. Chego lá, que curso é? Beleza, então começo a canalizar, tá? Todos os meus cursos são canalizados 100%, então por isso eu não me preocupo, eu não preparo aula. Quando eu dava aula de química na faculdade, no colégio, eu nunca preparei aula, gente. Isso é uma das minhas características. Eu não fico preparando. Para quem preparar a aula, não sabe o que está fazendo. O meu é tudo natural, tudo, entende? Então, querem saber os cursos meus? Entrem no site. Eu, sinceramente, não sei. Certo? Bom, então, uma boa noite a todos, um bom descanso, né? Saludos a todos. Tchau, tchau. Boa noite a todo mundo.